Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Suprema Majestade, eu vejo sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me tua divina vontade, bem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante a minha vida. Amém. Livro do Céu, volume 27, trecho 31, do dia 26 de janeiro de 1930. Cada palavra dita por Jesus sobre o seu fiat, isso é o tema, sobre o seu fiat, é como um filho que sai de seu seio e tem a força comunicativa de comunicar-se a toda a criação. Império da oração feita na divina vontade. Luísa falando. Meu voo continua no fiat divino e eu compreendo mais como céu e terra estão cheios dele. Não há coisa criada que não seja portadora de uma vontade tão santa. O que a Luísa está dizendo aqui? Que céus e terra estão cheios do quê? Da vontade de Deus, do fiat divino, né? E não há coisa criada sobre a face da terra que não seja portadora de uma vontade santa, que é a divina vontade. Mas enquanto minha mente se perdia no fiat, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Agora Jesus falou, minha filha, todas as coisas criadas, por força de minha divina vontade, na qual elas vivem, quer dizer, todas as coisas criadas vivem na divina vontade. Adverte quando o meu querer divino quer manifestar uma verdade que lhe pertence. Certo? Um conhecimento seu, ou bem, que quer fazer uma obra sua. Sendo uma verdade que domina toda a criação, sendo nelas a virtude comunicativa, criadora e conservadora, que quer agir e dar-se a conhecer. Por isso, sentem como se outra irmã se juntasse a elas e festejam a recém-chegada. Assim que cada palavra que te disse sobre o meu querer divino foi um fiat pronunciado por nós, o qual saiu como um filho do seio de nosso querer. Olha que maravilha, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Que eu entendi aqui que Jesus está falando. Olha como que é lindo isso que Jesus está falando aqui, né? Dando a gente esse conhecimento para nós através da Luísa, né? Que Deus, Jesus, né?
quando vai comunicar uma verdade para Luísa sobre a divina vontade, o que acontece? Toda a criação sentem nelas essa virtude comunicativa, criadora e conservadora, que quer agir e dar-se a conhecer. Por quê? Porque todos nós, né, vivemos na divina vontade. Quando Jesus faz dar-se a conhecer algo sobre a divina vontade, toda a criação sente, né? Sente nela essa virtude comunicativa. Tá vendo? E aí, ó, que você disse, né? Tá falando aqui, quer agir e dar-se a conhecer. Por isso, sentem como se outra irmã se juntasse a ela. Então, essa pessoa a quem Jesus está dando a conhecer algo sobre a divina vontade, para ela, como se fosse para toda a criação, é como se fosse mais uma irmã, que se juntasse a elas e elas festejam a recém-chegada, essa nova criatura. Assim que cada palavra que te disse, Jesus falando para Luísa, sobre meu querer divino, foi um fiat pronunciado por nós, o qual saiu como um filho do seio de nosso querer. Então, aqui Jesus está dizendo que cada palavra, cada conhecimento, cada palavra que Jesus dá a Luísa sobre o fiat, sobre o seu querer divino, é um fiat pronunciado por ele, sabe? O qual saiu como um filho do seio de nosso querer. O que acontece? Esse fiat que Deus está falando aqui é o mesmo fiat da criação. É o mesmo que, formando seu eco, faz sentir sua força vital onde reside nossa vontade. Então, esse fiat, que é cada conhecimento que sai, que Jesus fala sobre a divina vontade para a Luísa, é o mesmo fiat que Deus pronunciou na criação, pronunciado por nós, né? Quando Deus, foi pronunciado por nós, o qual saiu como um filho do seio de nosso querer. Então, esse fiat, olha que interessante, né? Que fala que, formando seu eco, ele vai vital, certo? Faz sentir seu eco vital, onde reside nossa vontade. Então, onde existe a divina vontade, todos vão sentir esse eco desse fiat pronunciado por Jesus. Que é esse conhecimento que Jesus está dando da divina vontade a Luísa. Quando o nosso fiat quer agir, quer pronunciar, ao fazer conhecer, manifestar outras verdades, então, quando Jesus quer fazer conhecer verdades sobre a divina vontade, quer dizer, quer dar algum conhecimento para Luísa, acontece como uma família, quando vê que sua mãe está prestes a dar à luz. Então, Jesus está dando exemplo. Quando vai sair algum conhecimento ali da boca de Jesus para Luísa sobre o filho de divina vontade, é como uma mãe, Jesus está dando exemplo aqui, que vai dar à luz outros filhos. Toda a família festeja, porque a família se torna mais numerosa. E toda vez que outro irmãozinho ou irmãzinha se aproxima, eles festejam e gozam do recém-chegado no meio deles. Então, Jesus está comparando esse conhecimento, que ele dá a Luísa sobre a divina vontade, é como uma mãe, né? Está dando exemplo aqui, como uma mãe quando está esperando o filho, né? E já tem mais outros filhos, né? E aí todos esses irmãozinhos ficam esperando alegre, né? Esse irmão que vai chegar. Então, assim, é esse conhecimento da divina vontade, né? Toda a criação, tudo que Deus criou na natureza, em tudo, vive na divina vontade. Então, quando Jesus nasce um filho ali da vontade, né? Que aquele conhecimento que Deus está dando ali para aquele filho da divina vontade, né? Aquele pronunciamento, aquilo que Jesus sai da boca de Jesus, é como um fiat, é como um irmão. Esse conhecimento é um irmão, mais um irmãozinho que está nascendo, né? E que faz parte de toda a criação. Toda a criação festeja o nascimento desse novo irmão, dessas verdades. Essas verdades são como um novo irmão. Olha, é isso que Jesus quer dizer.
e estão de tal maneira ligados entre elas que parece que não podem viver uma sem a outra. Olha lá. Não, tal é a criação. Tendo saído do seio de minha divina vontade, todas as minhas obras, olha aqui, formam uma família. Né? Toda a minha obra forma uma família. E estão de tal maneira ligadas entre elas que parece que não podem viver uma sem a outra. E minha vontade as tem de tal maneira unidas que as torna inseparáveis. Por isso todas sentem que uma é a vontade que as domina. Uma é a vontade que as domina. Agora, ouvindo um dizer tão prolongado de meu Fiat, os tantos conhecimentos que vai manifestando, sendo que se aumenta o número da divina geração de meu Fiat, em meio a eles. Então a família da criação se sente engrandecer e festeja o prelúdio do reino do meu querer divino. Toda a criação festeja, né? Esse novo irmão que está chegando, que é esse novo conhecimento sobre a divina vontade. Então a família da criação se sente engrandecer, festeja o prelúdio do reino do meu querer divino. Por isso, quando eu te falo sobre o meu Fiat, e ele se pronuncia em manifestar-se, os céus reverentes se abaixam para receber o novo parto e seu filho no meio deles. Olha que maravilha. Gente, olha como é importante esses conhecimentos que a gente recebe da divina vontade aqui no livro do céu. Como que é importante, olha. O que está dizendo? Que os céus reverentes se abaixam, o céu se abaixa para receber o novo parto e seu filho no meio deles, esse novo conhecimento, esse novo Fiat que sai, né, na divina vontade, para tributar-lhes as honras e festejar o recém-chegado. Minha filha, minha vontade divina, quando quer pronunciar-se, estender-se por todo lado, e faz ouvir o seu eco e a sua força criadora em todas as coisas onde ela reina. Então, aqui no final, Jesus está dizendo, né, que, olha, minha filha, minha vontade divina, a vontade divina, quando quer pronunciar-se, né, quando ele quer dar um novo conhecimento, estende-se por todo lado e faz ouvir o seu eco e a sua força criadora em todas as coisas onde ele reina, quer dizer, em toda a criação. Toda a criação sente esse eco, né, do Fiat, que sai da boca de Deus, né, que é esses conhecimentos. Agora aqui a Luísa está falando, olha, depois disso continuava a rezar para que o bendito Jesus se apressasse em fazer vir o tão suspirado reino da divina vontade sobre a terra. E meu amado Jesus, como ferido por tal petição, que ele mesmo tanto suspira de ver o triunfo do querer divino sobre a terra, disse-me. Então a Luísa está dizendo aqui, né? Ela estava rezando, né? E pedindo para que Jesus apressasse a vinda do reino da divina vontade sobre a terra. Aí Jesus disse a ela, minha filha, as orações feitas no meu querer divino para obter o advento de seu reino sobre a terra tem um grande império sobre Deus, quer dizer, tem um grande poder sobre Deus, né? A oração feita na divina vontade para que o reino da divina vontade venha sobre a terra, tem grande poder sobre Deus, que está dizendo. O próprio Deus não pode ignorar-se, nem pode não escutá-la favoravelmente. Então, Deus não tem como ignorar essa oração, né? E nem não escutá-la. Porque a criatura, rogando em meu Fiat divino, sentimos a força de nosso querer. Quando a criatura reza na divina vontade, tem um poder muito grande. Da força de nosso querer, Jesus fala. Que com seu império roga, com sua imensidão se estende em qualquer lugar e abraçando a força universal,
a oração se estende por todas as partes, de modo que nós nos sentimos cercados por todos os lados. Olha que maravilha. A oração feita na divina vontade tem um poder imenso, tem império, força sobre Deus, né? Que Deus não tem como negar uma oração dessa, né? Que ela é muito grande, olha, se estende por todos os lugares, abraçando a força universal. Então, quer dizer que ela se estende por todas as partes do mundo, né? De modo que Deus se sente cercado por todos os lados. E sentimos nossa mesma vontade que nos implora. A própria vontade de Deus é que implora. E de orações se transforma em ordem. Olha aqui. Vontade em nós que implora e de oração se transforma em ordem e diz. Essa oração se transforma em ordem e diz: quero. E imperando sobre o nosso ser divino, com seu doce império, dizemos: queremos. Então, essa oração tem um poder muito grande, né? Tem fazer quase um império, uma força até sobre Deus. Oração feita na divina vontade. Porque ela chega e fala para Jesus, né? Dizemos, queremos, fala para Jesus. E Jesus não tem como dizer. Aí nós dizemos para Jesus, quero, né? Aí Jesus diz, queremos, que Deus também quer. Por isso, as orações feitas em nosso fiat divino pode se chamar decisões, ordens. Olha como que é forte isso. Então, as orações feitas no fiat divino pode se chamar decisões, ordens, que levam o reescrito assinado do que se quer. Olha aqui, que coisa louca. E se não se vê instantaneamente o que se quer, é porque estamos dispondo as causas secundárias para tirar de nós o que decidimos dar. Se Deus não atende a pessoa na hora, né, é porque Deus está dispondo as causas, né, que impede que essa oração seja ouvida. Por isso, não há que duvidar, porque cedo ou tarde verá descer do céu o que com decisão lhe foi concedido. Então, a gente tem que estar muito ciente disso, né? Desse poder da oração feita na divina vontade. Por isso, continuam as orações em nosso fiat. Orações que movem o céu e a terra, e até o próprio Deus. Se você ama vir meu reino sobre a terra, então Jesus está dizendo, né? Continua suas orações no fiat. São as orações que movem o céu e a terra, e até o próprio Deus. E se você ama ver meu reino sobre a terra, e eu rogarei com você para obter o intento. Jesus disse para Luísa. Muito mais que o único fim da criação foi propriamente isso, que nosso querer divino devia reinar como no céu, assim na terra. Maravilhoso, né, gente? O poder que tem a oração feita na divina vontade. Jesus está nos mostrando aqui, né? Ela tem poder de mover céus e terra. E Jesus ainda reza junto com a pessoa que reza no fiat divino, né? Ela conseguiu o que ela quer. Muito mais que o único fim da criação foi propriamente isso. Qual que é o fim da criação? O objetivo dela, né? Que o querer divino devia reinar como no céu, assim na terra. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas.
dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa a mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 27, trecho 32, do dia 30 de janeiro de 1930. Tema: assim como se desenvolveu a redenção, assim se desenvolverá o reino da divina vontade. Analogia entre uma e outra. Sobressalto de alegria e de dor de Jesus. Vamos lá. Luísa falando, estava pensando em como poderia vir o reino da divina vontade sobre a terra. Em que modo se poderá desenvolver? E quem serão os primeiros afortunados que terão um bem tão grande? E o meu doce Jesus, fazendo-se ver, estreitou-me a si e, dando-me 3 beijos, disse-me. Então, aqui Luísa falando, né? Como será que vai desenvolver o reino da divina vontade na Terra, né? Quem será que vai se interessar por algo, né, tão grandioso, né? Tão grande. Um bem tão vai ser, quem serão os primeiros afortunados, né, que terão um bem tão grande? Aí Jesus veio e disse a ela: minha filha, Jesus falando, assim como se desenvolveu o reino da redenção, assim se desenvolverá o reino de minha vontade. Pode-se dizer que a redenção vai fazendo giro por todo o mundo. Giro que ainda não cumpriu de todo. Porque nem todos os povos conhecem a minha vinda à terra. E por isso estão privados de seus bens. Ela vai preparando e dispondo os povos ao grande reino de minha divina vontade. Então, aqui Jesus fala para Luísa, né? Assim como o reino se desenvolveu, né? O reino da redenção, quer dizer, o reino da redenção é quando Jesus veio à Terra. Assim se desenvolverá o reino da divina vontade também. Pode-se dizer, né, que a redenção vai fazendo giro por todo o mundo, giro que ainda não cumpriu de todo. A redenção ainda não foi cumprida de todo sobre a Terra. Porque nem todos os povos conhecem Jesus, conhece a vinda de Jesus à Terra. Por isso estão privados de seus bens, quer dizer, dos bens da redenção. Então ela vai preparando e dispondo os povos a receber o reino da divina vontade. Assim como a minha redenção teve o seu início não em todo o mundo, mas no centro da Judéia, porque nesta nação estava o pequeno núcleo daqueles que me esperavam. Estava aquela que me tinha escolhido por mãe. Como estava São José, que devia ser meu pai adotivo. E nessa nação tinha me manifestado aos profetas, fazendo-o saber que viria à terra. Era justo que onde se conhecia fosse os primeiros a me ter no meio a eles, e se bem foram ingratos e muitos não me quiseram conhecer. Mas quem pode negar que a minha Mãe Celestial, os apóstolos, discípulos, foram da nação hebraica e que foram eles os primeiros anunciadores que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecerem a minha vinda à terra. E os bens que há em minha redenção? Assim será do reino do meu Fiat divino, dos países, das províncias do reino, que tenham sido os primeiros a conhecer os conhecimentos de minha divina vontade e de sua expressa vontade de querer vir e reinar em meio às criaturas. Serão os primeiros a receber os bens que trará seu reino. E depois, fazendo-se caminho com seu conhecimento, fará o seu giro no meio das gerações humanas. Jesus está dizendo aqui, Claudete. Assim como na redenção teve seu início
em todo o mundo, no centro da Judéia, lá onde Jesus nasceu, lá na Judéia, é que Jesus era judeu, né? Ele nasceu na Judéia. Então, o início da redenção começou lá. Porque nessa nação estava um pequeno núcleo daqueles que esperavam a vinda de Jesus. Todos lá esperavam Cristo. E ali estava, quem que nasceu lá? A sua mãe, Nossa Senhora, né? A Virgem Maria nasceu na Judéia. Todos nasceram lá. São José era de lá, que devia ser seu pai adotivo. E nesta nação tinha me manifestado aos profetas, fazendo saber que viria à terra. Então todos esperavam a vinda do Messias. Era justo que onde se conhecia fossem os primeiros a ter-me no meio a eles, se bem que foram ingratos e muito não me quiseram conhecer. Mas quem pode negar que minha mãe celestial, os apóstolos, os discípulos, foram da nação hebraica, e que foram eles os primeiros anunciadores que expuseram sua vida para fazer outras nações conhecer a vida de Jesus. Então, Jesus fala, né, que de lá da Judéia, né, onde nasceu, né, todos estavam esperando por ele, né, que o Messias, e quando ele veio, eles não conheceram ele, não aceitaram ele como Jesus, o Messias, né? Mas que ali também tinha, foi a sua mãe, São José, os apóstolos, né? Todos aqueles que anunciaram que ele, a vinda dele, os profetas, todos ali foi daquela região ali. Assim será o reino do meu Filho divino, dos países, das províncias do reino, que tenha sido os primeiros a conhecer os conhecimentos da minha divina vontade. E sua expressa vontade de querer vir reinar no meio das criaturas. Serão os primeiros a receber os bens que trará seu reino. Assim também é na divina vontade. Quer dizer, aonde que veio, que foi lá na Itália, com a Luísa Picarreta, foi lá que foi anunciado o reino da divina vontade, né? Então serão os primeiros a receber os bens desse reino. Fazendo-se caminho com seu conhecimento, fará seu giro no meio das gerações humanas. De lá saiu tudo os conhecimentos que a gente está tendo da divina vontade hoje, veio de lá. Da Itália? Da Itália, onde nasceu Luísa Picarreta, né? Lá em Corato. Minha filha, há muita analogia do modo como se desenvolveu a redenção e de como se desenvolverá o reino de minha divina vontade. Olha, na minha redenção, escolhi uma virgem. Aparentemente, não tinha nenhuma importância, segundo o mundo, nem de riqueza, nem de altura, de dignidade, de posto, que apontasse. Então, quando Jesus veio à Terra, ele escolheu uma virgem, né? Foi Maria, para ser sua mãe. E ela era de família pobre, humilde, ninguém conhecia ela, ninguém sabia, ela não era importante, né? Todos, né, ignoravam a vida dela, né? E foi uma pessoa, foi uma virgem, né, que Deus escolheu para trazer o Redentor, né? Aí fala aqui, segundo a riqueza, né, altura, dignidade, de posse que apontasse. A mesma cidade de Nazaré, mesmo a cidade onde ela nasceu, não era importante, né? Uma pequena casinha era toda a sua habitação. Mas apesar de a ter escolhido de Nazaré, quis que pertencesse à cidade capital de Jerusalém, na qual estava o corpo dos pontífices e sacerdote que então me representavam e anunciavam as minhas leis. Então, Jesus escolheu a cidade de Nazaré, né, para ele nascer. Por quê? Porque ele quis que essa cidade pertencesse à cidade capital de Jerusalém. Porque ali estava o corpo de todos, né, os pontífices, sacerdotes, que representavam e anunciavam as suas leis. Para o reino da minha divina vontade, escolhi outra virgem, que aparentemente não tem nenhuma importância, nem de grandes riquezas, nem de altura, de dignidade. A mesma cidade de Corato não é cidade importante, mas pertence a Roma, onde reside o meu representante na terra, o romano pontífice,
do qual partem as minhas leis divinas, a qual assim, como se faz a um dever fazer conhecer aos povos a minha redenção, assim se fará um dever fazer conhecer o reino da minha divina vontade. Então, aqui Jesus está dizendo, né? Do mesmo modo como Maria, né, foi escolhida uma virgem humilde, pobre, uma cidadezinha, quase ninguém conhecia, mas que pertencia à cidade de a capital de Jerusalém, onde ali estavam todos os doutores da lei, assim também, agora no reino da divina vontade. Também foi escolhida uma virgem, né, sem nenhuma importância aos olhos humanos, né, nem de riqueza, nem de dignidade, e nasceu numa cidade que não é importante, como a cidade de Corato, mas que pertence a Roma. E o que é Roma? Roma é onde reside quem? O Papa, o representante, o romano pontífice, né? De onde parte todas as leis divinas. Então, é assim que tem uma desculpa, faltou a palavra aqui agora. Assim, existe uma ligação entre uma e outra, né? Foi a redenção e a divina vontade, né? Então, há uma ligação assim, entre uma e outra, né? Parece uma com a outra, né? Uma certa ligação. Então, por isso, né, que Jesus quis escolher também, como foi escolhida ali a virgem, lugar, tudo, também foi escolhido no reino da redenção, também no reino da divina vontade, foi a mesma coisa. Olha lá, ó, assim se fará um dever fazer conhecer o reino da minha divina vontade. Pode-se dizer que uma e outra irão a par no modo e no como se devesse desenvolver o reino do meu Fiat divino. Então, por isso que aqui está dizendo, tá vendo? Pode-se dizer que uma a outra irão a par no modo como foi escolhido, quer dizer, que se parecem, né? No modo como foi escolhido por Deus, né? Está falando aqui. Depois disso, segui o meu giro no querer divino. E tendo chegado ao Éden, aqui é Luísa falando, chegado ao Éden, rogava a Jesus que logo restabelecesse a finalidade da criação do homem, como saiu de suas mãos de criadora. Mas enquanto isso fazia, meu amado Jesus, fazendo-se ouvir em meu íntimo, me fazia sentir que seu coração divino tremia fortemente e todo ternura me disse. Jesus disse a Luísa, minha filha, cada vez que se menciona o Éden, meu coração se sobressai de alegria e de dor, ao recordar como foi criado o homem, seu estado feliz, sua beleza arrebatadora, sua soberania, nossas alegrias inocentes, com as quais nos deleitávamos junto, como era belo o nosso filho, parto digno de nossas mãos criadoras. Agora, ao recordar isso, é tão doce e agradável a meu coração, que não posso fazer menos que estremecer de alegria e de amor. Mas depois, ao vê-lo mudado em sua sorte e descido de sua felicidade nos males de sua vontade humana, porque nossa divina vontade era o preservativo a todos os seus males e a conservadora de como saiu de nossas mãos criadora, que colocando em concorrência com seu Criador, o punha em condições de poder dar seu amor, suas alegrias inocentes, aquele que o havia criado. Então, ao vê-lo infeliz, meu sobressalto de alegria súbito vem seguido de um sobressalto de forte dor. E se tu soubesse como me é agradável o teu retornar a este Éden, para pôr-me diante do que de belo, de santo, de grande se fez na criação do homem, me dás o contentamento, alegria de me fazer repetir meu sobressalto de alegria e de pôr um calmante em meu sobressalto de dor, que se não tivesse sido seguido pela esperança, certo que meu filho, em virtude de meu fiat, deve me retornar feliz,
me dando as suas alegrias inocentes, como foi restabelecido por nós ao criá-lo. Meu sobressalto de dor não teria trégua e daria gritos tão fortes que faria chorar os próprios céus. Por isso, ao ouvir seu contínuo refrão, quero o reino de seu querer divino, meu coração divino se sente parado o estremecimento de dor. Estremecendo-me de alegria, digo: a pequena filha de meu querer quer e pede meu reino. Mas por que o quer? Porque conhece, o ama e o possui. Por isso roga que o possuam as outras criaturas. Então aqui, primeiro a Luísa fala, né? Que ela pedia a Jesus, tendo depois disso, segui meu giro do querer divino. Ela está fazendo os giros, né? Que ela fala, a oração que ela faz, né? Os giros na divina vontade. E tendo chegado ao Éden, ela rogava a Jesus, né? Que restabelecesse a finalidade da criação do homem, que era a vinda do reino da divina vontade, como saiu de suas mãos criadoras. Mas enquanto ela fazia isso, né? Jesus, fazendo-se ouvir em seu íntimo, veio e disse a ela: minha filha, cada vez que se menciona o Éden, meu coração se sobressai de alegria e de dor. Então aí Jesus fala para Luísa, né? Que cada vez que ela fala sobre o Éden, Éden é o quê? É o paraíso, onde Adão e Eva viviam, onde Deus vivia ali com o homem, junto com o homem, né? Deus conversava com Adão no Éden. Todos eram felizes. Deus era feliz e o homem também, né? Adão também. Então, Jesus sente uma alegria muito, muito grande quando ele vê falar do tempo que ele estava ali junto com Adão, né? Andando com ele no paraíso, conversando com ele. Era uma felicidade imensa para Deus. Mas, ao mesmo tempo que Jesus fala que sobressai de alegria, sai também de dor. Quando ele lembra, quando o Adão saiu da divina vontade, né? Que grande dor foi para Deus, né? Para Jesus, a saída de Adão do paraíso, né? Da divina vontade. Agora Jesus fala para Luísa, né? Que a maior felicidade para ele, ela fala aqui, ó, e se tu soubesse, falando para Luísa, como é agradável o teu retornar a esse Éden, quer dizer, retornar ao modo como Adão vivia, né, no Éden, que era na divina vontade. Este Éden, para pôr-me diante do que é belo, de santo e de grande que se fez na criação do homem, me dás o contentamento, a alegria de me fazer repetir meu sobressalto de alegria. É como se colocasse um calmante, ó, é de pôr um calmante em meu sobressalto de dor. E se não me tivesse sido seguido pela esperança certa de que meu filho, né, deve retornar a esse Éden. Então, a maior alegria para Deus, né, é saber que o homem pode retornar a esse Éden e viver como vivia Adão. É isso que é a maior felicidade para Deus. Por isso que ele fica tão feliz quando a Luísa fala desse Éden. Por isso, ao ouvir seu contínuo refrão, quando Jesus fala para Luísa, quero o reino do teu divino querer, meu coração divino se sente parado, estremecimento de dor e de alegria. Jesus sente uma dor e uma alegria imensa quando a Luísa fala sobre isso. A pequena filha do meu querer quer e pede meu reino. Mas por que quer? Porque conhece e ama e o possui. Por isso roga que o possua as outras criaturas. Porque sendo minha divina vontade, princípio de vida da criação do homem, ela sozinha lhe dá a capacidade de receber tudo de seu Criador. Olha que maravilha, né? Porque sendo minha divina vontade, olha o que Jesus está dizendo para Luísa, princípio da vida e da criação do homem, quer dizer, ela sozinha, divina vontade, dá aos filhos da divina vontade a capacidade de receber tudo de seu Criador e de poder dar-lhe tudo o que quer, tudo que quer, que ele quer. Então, a filha, que a pessoa que vive na divina vontade, Jesus fala aqui, né?
Ela tem poder de dar tudo que ela a Deus, tudo que Deus quer. Meu Fiat tem virtude de mudar as condições do homem, sua fortuna, com ele tudo lhe sorri. Todos o amam, todos os querem servir. E se tem por afortunados de servir o meu querer divino nele, isto é, na criatura onde reina a minha divina vontade. Então, a criatura que vive na divina vontade é afortunada. Ela tem tudo, tudo que é de Deus é dela. E ela pode dar a Deus tudo que ela quiser, porque tudo que é de Deus é dela. Entendeu? Tudo que é de Deus é dela. Então, ela pode dar a Deus tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus é dela. Olha que maravilha. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat.